Graças e paz, amados irmãos e amigos, seguidores do meu canal. Estou ali gravando mais um vídeo, como eu havia prometido no meu vídeo anterior. Estarei a pedido de um aluno meu, o Andrei, a quem eu chamo carinhosamente de Justin. Estarei respondendo ao amado Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Eu estarei respondendo a seus vídeos que tratam da soteriologia calvinista, que trata do livre-arbítrio, dos 5 pontos calvinistas, da tulipe, da depravação total. No vídeo anterior eu fiz a refutação, que eu chamo de resposta, acho melhor chamar de resposta, mais suave, ao vídeo que ele fez tentando refutar os textos arminianos contra a expiação limitada. E agora eu farei o sobre a depravação total e o próximo sobre a eleição incondicional conforme a ordem dos pontos da tulipe. Repito, como eu fiz no vídeo anterior, eu faço agora. A minha resposta não tem nada de cunho pessoal. O amado Iago tem o meu respeito, tem o meu carinho, mas o farei por questões teológicas, no campo das ideias, defendendo aquilo que eu acho que de fato é o que a Bíblia o diz. Então vamos ao ponto, né? Lembrando que o vídeo que eu estarei respondendo agora, do amado Iago, o link do mesmo estará na descrição do meu vídeo, para que todos possam ver o vídeo do amado e depois ver o meu e tirar as suas conclusões. Pois bem, o amado Iago, no seu vídeo Depravação Total, ele tenta defender o primeiro ponto calvinista, que é o ponto da depravação total. Esse ponto vai dizer que todo ser humano está em total depravação. O amado Iago, ele começa citando os cânones de Dort, beleza? Depois ele apresenta o que ele diz que a doutrina da depravação total não significa. E dentre as suas colocações, as suas pontuações, ele pontua o seguinte: os homens não são tão maus como poderiam ser. Ele diz que a depravação total não significa dizer que os homens não são tão maus como poderiam ser. Veja bem, observe o teor de sutileza que se tem nessa sua proposição. Se o homem não é tão mau como o poderia ser, isso não significa dizer que não seja tão mau quanto poderia ser, significa dizer que esse homem é mau em potência. Ele é tão mau em potência o quanto poderia ser, ele só não é em ato. A potência é a possibilidade do ato vir à existência. Se assim for, então esse homem, no momento em que ele quiser, ele pode ser tão mau quanto poderia ser, porque ele o é em potência. Observe, ele não é tão mau quanto poderia ser, ele poderia ser mais mau do que é, mas isso não significa dizer que ele não o seja. Mas por que ele não o é? Ele não é porque ele não quer, mas se ele quiser, ele pode ser, uma vez que ele o é em potência. Assim sendo, é como se fosse um remendo de pano novo e pano velho, é como se fosse um eufemismo, tentar eufemizar essa depravação total. Eu nem sei porquê, para que eufemizar essa depravação total, uma vez que eles a defendem. Então, basta dizer que o homem pode ser tão mau quanto ele queira, que fica bem mais claro. Na sequência, o amado vai colocar que o homem não perdeu a imagem de Deus. E se não perdeu a imagem de Deus, ele pode muito bem fazer o bem. Ora, ele coloca que a depravação total não significa dizer que o homem perdeu a imagem de Deus, ok? E não significa dizer que o homem não possa fazer o bem. O homem pode fazer o bem, ok? Todavia, mais uma vez, você vê aí a sutileza da sentença. Por que a sutileza dessa sentença? Porque mais à frente em seu vídeo, o amado Iago vai dizer, assim como dizem os proponentes da soteriologia calvinista,
ele vai dizer que tudo que o homem só sabe fazer o mal, o homem só sabe pecar. Até o bem que o homem faz é pecado. E se no início do seu vídeo ele diz que a doutrina da depravação total não significa dizer que o homem não possa fazer o bem, e mais à frente ele diz que até o bem que o homem faz é pecado, logo o homem não pode fazer o bem, uma vez que esse bem que ele faz é pecado, não é bem. Ora, não precisa mascarar a doutrina, não precisa mascarar a doutrina com a máscara eufêmica, suavizar a coisa. Vamos ser claros, até porque a gente, quem escuta, quem vê e quem estuda, não é tão bobo assim para entender essa sutileza de tentar tirar a verdade cruel que é a chamada depravação total. E para que ele fale que até o bem que o homem faz, o homem sem Deus, até o bem que ele faz é pecado, ele tira do contexto Romanos capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, 23, Paulo diz que tudo que não é da fé é pecado, só que o contexto ali é para os cristãos em Roma. Uns creem que podem comer de tudo, outros que são fracos comem legume, quem come não despreza o que não come, o que não come não despreza o que come. Se você tem dúvida, você não coma, porque tudo que se faz e que não provém da fé é pecado. Em que aspecto? Quando um cristão procede com dúvida em relação se isso é pecado a Deus ou não, então, se ele está na dúvida, não faça, porque isso é pecado. O contexto aqui é o contexto cristão. O cristão pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode comer carne, pode não comer, pode ter que comer só legumes. É uma questão doutrinária. Se você tem dúvida em tal doutrina, então você não faça. Tudo aqui é nesse contexto. Então, você não se pode aplicar isso em tudo a dizer que é tudo que o homem genericamente veio a fazer seja pecado. Até porque a gente vai tratar isso mais à frente. Fazer o bem nunca foi pecado, porque pecado é transgressão da lei. A Bíblia é bem clara em dizer isso. O João vai falar isso em suas epístolas. Pecado é transgressão da lei. E não existe nem uma lei, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, que diga não faças o bem. Então, por favor, na sequência a gente vai tratar melhor esse ponto. Ok. Em seguida, o amado Tiago coloca que o homem foi criado bom e justo. Todavia, em que grau de justiça esse homem foi criado, em que grau de bondade esse homem foi criado? O amado vai colocar que só Adão, a teologia calvinista, o Iago não fala isso que eu vou colocar agora no vídeo, mas essa é a percepção, é o que se tem por trás do ponto dele. Quando ele diz que o homem foi criado bom e justo, o que se tem por trás desse ponto, à luz de toda a teologia calvinista, é que apenas Adão possuía livre-arbítrio, porque apenas Adão foi criado em perfeita justiça, foi criado em um estado de perfeição. Ora, vejam só as contradições calvinistas aí. Se o homem não tem o livre-arbítrio, porque o calvinismo diz que o livre-arbítrio anula a soberania de Deus, então o homem não pode ter livre-arbítrio. Mas eles dizem que Adão tinha o livre-arbítrio, ora, antes de pecar. Ora, então se Adão tinha o livre-arbítrio antes de pecar, e o livre-arbítrio anula a soberania de Deus, Deus não era soberano quando Adão tinha o livre-arbítrio antes de pecar? Vem a incongruência da coisa, vem a disparidade da coisa. Pois bem, na verdade, Adão, Paulo diz, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o segundo homem, Jesus Cristo, é espírito vivificante. Adão foi feito em estado de justiça? Sim, mas em que grau de justiça? Essencialmente justo, essencialmente bom? Adão foi feito essencialmente bom? Claro que não. Quando nós vemos a criação, Deus cria os animais e diz, e viu Deus que isso era bom. Deus cria os luminares e diz, e viu Deus que isso era bom. Quando ele cria o homem, o texto diz assim, e viu Deus que era muito bom. Então, se uma coisa é boa e outra coisa é muito boa, muito é advérbio de intensidade.
Se você tem muito aí como advérbio de intensidade, muito bom, não significa dizer que seja essencialmente bom, mas que é melhor que aquilo que foi criado anteriormente. É esse o conceito. Muito é um grau de intensidade. Então, se existe grau de intensidade, logo muito bom não é o ápice dessa bondade, não é o ápice dessa justiça. Assim, porque o homem foi criado muito bom e não totalmente bom, mas apenas muito bom. Porque o homem é relativamente bom, relativamente mal, desde o dia que foi criado. E porque o homem é relativamente bom e relativamente mal, desde o dia que foi criado? Porque o homem possui intelecto, Deus o fez a sua imagem e semelhança, e a imagem, a sua imagem conforme a semelhança, aliás, não imagem de semelhança, mas a sua imagem conforme a semelhança, que é uma imagem bem semelhante. Todavia, essa imagem semelhante de Deus é justamente o intelecto, é a capacidade de dominar. Você vê o texto: façamos a nossa imagem e semelhança e domine ele, a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os reis, sobre os peixes, sobre as aves, sobre a criação, mostrando que essa imagem dá ao homem capacidade de dominar através do intelecto. Se o homem não pode dominar na força bruta, ele elabora estratégia, ele cria uma máquina, o seu intelecto faz dominar. Então a imagem de Deus no homem é o intelecto, e se há intelecto, então há automaticamente a possibilidade de mal e a possibilidade de bem, porque o mal não é um ser, o mal não é uma entidade, o mal não é uma existência independente, o mal não é algo concreto, o mal é abstrato. O que é abstrato? O que é um substantivo abstrato? Substantivo abstrato, erroneamente alguém diz que é aquilo que não se pode pegar, que não se pode ver, que não se pode apalpar. Não, substantivo abstrato é aquilo que possui dependência, que para que ele venha a existir, um outro ser concreto o faça existir. Por exemplo, se não existir um homem para praticar o mal não vai existir. Se não existir um homem para praticar o bem, atuando dentro do nosso sistema humano, o bem não vai existir. Por quê? Porque o bem não é uma existência própria e o mal também não é uma existência própria. São abstratos, e são abstratos que dependem de seres que o pratiquem. E só pode praticar o bem ou o mal quem possui intelecto. Quem possui intelecto pode praticar o bem e o mal. Por quê? Porque ele pode discernir entre o bem e o mal, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de discernir, é o intelecto. Então, se Adão foi feito intelectual, com inteligência, então automaticamente ali foi criado um homem com a possibilidade de fazer o mal, com a possibilidade de fazer o bem. Assim sendo, esse homem é justo, mas não justo em essência. Esse homem é relativamente justo e relativamente mau, ou relativamente justo. Por quê? Porque em essência só Deus o é. Só Deus o é em essência. Ser justo em essência é aquela justiça que não pode ser mudada. É por isso que Deus é imutável, mas o homem não é. Uma prova de que Adão não era 100% justo, mas era relativamente justo e relativamente mau, assim como são todos os homens hoje, é que ele pecou. Ora, ele pecou sendo ainda justo, em seu estado de perfeição. Adão não desejou o pecado depois que pecou, pelo contrário, ele desejou o pecado para pecar. Quando a serpente diz: olha, Deus disse que se comerdes dela morrereis, mas Deus mentiu, não era isso não. Na verdade é que Deus sabe que se vocês comerem dela, vocês serão iguais a Deus. Aí o homem: poxa, eu vou ser igual a Deus. Olha o pecado aí do egocentrismo, olha o pecado aí da grandeza, de querer ser maior, de querer ser igual a Deus. Estava em Adão, estava no coração de Adão antes mesmo de ele pecar. Então como é que esse cara é 100% justo? Essa maldade estava lá, como está em todos os homens hoje. Quando o texto de Gênesis 8:21 diz que o homem é mau desde sua meninice, essa expressão meninice aí é uma alusão a desde quando o homem é criado, desde quando o homem foi gerado. Aí você pergunta: então Deus criou o mal? Gente, eu já falei que o mal é uma abstração. Então Deus não criou o mal. O que foi que Deus criou? Deus criou seres pensantes capazes de fazer o mal ou bem, ora. Simples assim. Se você não souber o que é o mal, ficar pensando que o mal é um ente. O mal é um ente, o mal tem uma espada, o mal tem uma foice, o mal tem não, para com isso. O mal é uma abstração independente. O mal não existe em sua existência independente. O mal só passa a existir quando os seres pensantes praticam ou não o praticam. Assim sendo,
o intelecto é o livre-arbítrio. E dizer que o homem não tem livre-arbítrio é dizer que o homem não tem intelecto. Mas nós trataremos disso em um outro vídeo. Portanto, continuando, o homem não é justo, assim como diz o amado Iago, justo em essência. E se Adão tinha o livre-arbítrio, e se o livre-arbítrio tira a soberania de Deus, então Deus não era soberano quando Adão tinha o livre-arbítrio. Ora, e se Adão tinha o livre-arbítrio, mas ele pecou porque Deus o havia decretado, a queda estava nos decretos de Deus, então ele não tem o livre-arbítrio, porque se Deus o havia decretado, logo Adão não poderia escolher não pecar, ele teria que pecar por causa do decreto. Então onde está esse livre-arbítrio de Adão? Entende a coisa? A verdade é que Deus não decretou pecado de homem algum. Ok, continuemos. Na sequência, o nosso amado coloca, tentando defender que o homem é mau desde de sua meninice e que o fato de ele ser mau desde sua meninice, ele não possa fazer o bem, até o bem que ele venha a fazer é pecado. Ele coloca dizendo que a criança é o que mais se aproxima do demônio, é o que mais se parece com o demônio que se pode ver, é a criança, porque o homem peca desde sua meninice, porque o homem peca desde criança e o homem só sabe pecar. Queridos, essa sentença ela é no mínimo inocente, sem querer atingir o meu amado, é claro. Quando o texto diz que o homem é mau desde o seu nascimento, já me referi, já falei, refere-se à sua maldade intrínseca que está nele, mas que ele não é apenas mau, ele também é bom, ele também pode praticar coisas boas, e nós vamos mostrar isso no longo do vídeo. Agora, o amado Iago, quando diz que a criança é o que mais se parece com um demônio que se possa existir, porque ela é mau desde sua meninice, ele vai frontalmente contra Jesus e contra Salomão. Veja bem, em Mateus capítulo 19, versículo 14, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 14, aqui é tudo ao vivo, vamos tendo paciência aí que aqui não é nada editado. 19, 14, Jesus diz assim, Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus, porém, disse, deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Ora, a criança é o que mais se parece com o demônio, né? Jesus agora diz que das crianças é o reino dos céus. Então Jesus está lhe dizendo que o reino dos céus é daquilo que mais se parece com os demônios. Em Mateus capítulo 18, versículos 2 a 3, Jesus fala assim, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ora, vos converterdes e vos tornardes como uma criança para poder entrar no reino dos céus? Então Jesus está dizendo, olha, vocês se convertam e se tornem com aquilo que mais se parece com os demônios para entrar no reino dos céus? Isso é um absurdo. Isso é na verdade, o amado faz uma leitura apressada do texto de Gênesis 8, 21 e quer generalizar, mas ele está indo frontalmente contra o próprio Jesus Cristo. Jesus, ainda em Mateus capítulo 21, versículo 16, Jesus, Mateus capítulo 21, versículo 16, ele diz assim, e disseram, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o mais perfeito louvor? Amado, dizer que as crianças são o que mais se parece com os demônios, pelo fato de o texto de Gênesis dizer que o homem peca desde sua meninice, é dizer que Jesus está dizendo que o mais perfeito louvor veio daquilo que mais se parece com os demônios, ora, porque Jesus disse que o mais perfeito louvor vem das crianças de peito, das crianças inocentes. Assim sendo, amado, entendam o que Gênesis 8, 21 está falando,
para que não entre em choque com o que Jesus coloca. Gênesis 8:21 está falando do homem, na essência do homem, aquilo que eu falei desde o princípio. O homem é, desde de sua existência, apto a fazer o mal, apto a fazer o bem. Por quê? Porque ele possui intelecto. Agora veja bem, que o amado Iago não vai só contra Jesus, mas vai também contra o próprio Salomão. Provérbios capítulo 20, versículo 11. Provérbios de Salomão, capítulo 20, versículo 11. Olha o que o texto diz. Provérbios de Salomão, capítulo 20, versículo 11. O texto diz assim: a criança já dá a conhecer os seus atos, se as suas obras são limpas e retas. Então Salomão está dizendo, olha, a criança, a própria criança, você já consegue perceber se as suas ações são limpas e retas, ou se não são limpas e retas. O que significa dizer que existem crianças que já praticam mal desde criança, e existem crianças que são boas desde criança. Mas em termos genéricos, falando de criança, Jesus disse que dela saiu mais perfeito louvor, dela são o reino dos céus. Portanto, o amado interpreta o texto de Gênesis 8:21 de uma forma literal, fazendo uso do termo hebraico, e esquece de aplicar a regra teológica ao texto e de entender o texto em sua conotação semântica. O amado também cita fora do contexto o Salmo 51, versículo 5, quando diz que Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe, eis que em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe, para dizer que a criança ela é realmente má desde o ventre. Amado, isso é descontextualizar o texto. Quando Davi diz que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe, refere-se ao pecado original. Todo mundo nasce em pecado no que tange esse pecado original, mas esse pecado original é uma herança que a humanidade traz, mas que não significa dizer que cada ser humano em per si e de per si seja completamente mau, em hipótese alguma. E nós provaremos isso fazendo uso de textos na sequência que estão claros e nítidos no Novo Testamento. Então a Bíblia cita o Salmo 51 para dizer que o homem peca não por elementos externos, ou seja, o homem quando peca, ele não peca porque ele é atraído por elementos externos, ele não peca, ele não aprende a pecar, ele peca porque o pecado está ali intrínseco a ele, e ele já sabe pecar, já nasce sabendo pecar, e não tem como ele não pecar. Então ele não peca, o seu pecado não depende de terceiros, não depende de elementos externos. O seu pecado depende única e exclusivamente daquilo que está intrínseco à sua natureza má, à sua natureza caída. Mais uma vez, o amado Iago vai frontalmente contra o que nos diz as Escrituras Sagradas. Vamos ver aqui Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Olha o que está escrito. Provérbios de Salomão, capítulo 13, versículo 20. O homem não peca por causas externas, mas ele peca muito exclusivamente porque ele aprendeu a pecar e unicamente a pecar e a não fazer outra coisa senão pecar. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda com sábio, sábio será, mas quem se junta com nécios, põe-se a perder-se. Ora, quem anda com sábio, sábio será, se tornará sábio. Ora, mas por quê? Se eu já nasci com a minha natureza que só sabe fazer o mal, que só sabe pecar e que eu não sei fazer outra coisa, aí o texto diz que os que se acompanham dos maus
se perderão, ou seja, se tornarão maus também, mostrando a influência externa de elementos que podem corromper a natureza humana. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, capítulo 15, versículo 33, 1 de Paulo aos Coríntios, 15, 33, vamos ler o texto. Coríntios 15, 33. Olha o que o texto vem a nos dizer. Não vos deixeis enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ora, se as más companhias, as más conversações, as más influências corrompem o bom costume, isso significa dizer que um homem bom, de bons costumes, ou um cristão bom de bons costumes, ele pode ser influenciado por elementos externos e não única e exclusivamente pela sua capacidade intrínseca de pecar. Se as más conversações corrompem os bons costumes, Paulo está dizendo que se o cristão permanecer sem as más companhias e sem as más conversações, os seus bons costumes não serão corrompidos. Ora, mas ele não aprendeu só a fazer o mal? Portanto, nós temos aí elementos externos influenciando o homem a pecar. Provérbios capítulo 30, versículos 7 e 9, é um nocaute nessa fala do nosso amado irmão. Provérbios capítulo 30, versículos 7 ao 9, Provérbios de Salomão, capítulo 30, versículos 7 ao 9, vem dizer assim: duas coisas te peço, não as negue a mim antes que morra. Não me des a pobreza nem a riqueza. Concede-me meu pão diário. Não seja, para que não seja que eu, saciado, venha a te negar e diga quem é o Senhor. Ou que, sendo pobre, venha a furtar e profane o nome de meu Deus. Amados, olha a clareza do texto. Salomão está claro aqui, dizendo: olha, Deus, não me des a riqueza nem a pobreza, porque eu ficando rico, eu posso te negar, eu posso dizer que estou farto, não preciso mais de Deus, e posso te negar. Mas não me dê a pobreza também, porque eu sendo pobre demais, eu posso vir furtar e blasfemar do teu nome. Mostrando que os elementos externos diretamente influenciam no caráter do homem. E agora o amado vem pegar um texto de Gênesis 8, 21, que o homem é mau desde sua meninice, tirado de seu contexto e aplicar a uma suposta teologia de depravação total, dizendo que o homem não peca por elementos externos, ele não depende de elementos, e que ele só aprendeu a pecar. Por favor, não faz isso. Ademais, ainda continuando, o amado cita o texto de Marcos 7, 21 ao 23, no qual está escrito que do coração do homem procedem os adultérios, procedem os homicídios, procedem as mentiras, e ele diz que, tentando ainda explicar Gênesis 8, 21 e Salmo 51, verso 5, que o coração do homem só tem essas coisas más. O coração do homem só tem adultério, o coração do homem só tem maldade, só tem crime. Todavia, o que o amado esquece? E eu já vou fazer uso de um texto que ele cita, tentando dar base ou embasar esse seu argumento. Ele cita Jeremias 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O texto diz assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, quem o poderá conhecê-lo? Entende? Está vendo aí, o coração é enganoso. Do coração do homem só sai adultério, só sai prostituição, só sai... Não. Mais uma vez aqui, Deus está fazendo uma alusão ao contexto original do homem. Porventura Adão não foi enganado pelo seu coração? Não foi enganado pelo seu desejo de querer ser igual a Deus? Claro que foi. Isso Adão antes de pecar. Entendam isso, antes de pecar.
Ele foi enganado pelo seu coração. Mas isso não significa dizer que no coração do homem só haja engano. Ele é enganoso, mas não significa dizer que só haja engano. Vamos ver se é fato? Vamos para o próprio contexto de Jeremias. Vamos lá? O versículo 10. Jeremias 17, 10. Eu vou ler o 9 e o 10. 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Quem o poderá conhecer? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e sondo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas obras. Ora, se o texto diz que enganoso é o coração, aí Deus diz, mas eu sondo os corações para dar a cada um segundo as suas obras, para dar a cada um segundo a sua conduta, segundo a sua postura. Isso significa dizer que Deus, o coração é enganoso a título genérico, porque o homem é propenso ao mal, mas que o coração do homem, em termos particulares, é esquadrinhado pelo Senhor para que, conforme as obras desse coração, se más, Deus lhes dê o mal, se boas, Deus lhes dê o bem, que é o que diz, o que propõe Daniel, que no juízo final, na ressurreição dos mortos, os que tiverem praticado o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal sairão para a ressurreição da condenação, que é o contexto de Jeremias aqui. Quando diz que o coração é enganoso, está falando em termo genérico, mas Deus esquadriu o coração para ver, esse coração aqui é perverso no seu contexto particular, esse indivíduo aqui, então maldade para ele. Esse coração aqui não é perverso, é bondoso, então vou dar-lhe o bem a ele em troca. Não estou falando em termos de salvação ainda, porque o contexto aqui não refere-se a salvação propriamente. E ainda dentro desse contexto da verdadeira interpretação de Jeremias 17:9, nós temos Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 45. Olha o que Lucas vem falar. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro de seu coração, olha como Cristo aqui é bem claro, bem enfático, bem profícuo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, mostrando que existem homens bons e que existe um bom tesouro no coração desses homens bons. Do bom tesouro do seu coração, vamos lá, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mal, porque sua boca fala do que transborda o coração. Então Jesus está claro, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Desculpe. E aqui é genérico, mais uma vez é genérico a coisa. O homem bom, independente de religião, independente de este homem bom. Quando o amado vem dizer que até o bem que o homem pratica é pecado, o amado está contrariando a premissa bíblica de o que é pecado. Porque João, em suas epístolas, ele vem dizer que pecado é a transgressão da lei. Onde existe essa lei, tanto vétero quanto neotestamentária, que diga que é pecado fazer o bem, você não vai encontrar essa lei. Então, se o homem faz o bem, mesmo que ele não seja um cristão, não significa dizer que esse bem que ele fez é pecado. O texto em Romanos 14, 23, tudo que não é de fé é pecado, eu já coloquei no seu devido contexto. Ali refere-se a ações duvidosas por parte de cristãos, não a fazer o bem propriamente. Então não existe lei que proíba fazer o bem. E onde não há lei, o apóstolo Paulo fala em Romanos 4,15, onde não há lei não há pecado. Então se não há lei que proíba o homem de fazer o bem, então fazer o bem não é pecado. Muito pelo contrário, Tiago 4,17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Então pecado é o oposto do que o amado Iago coloca. Pecado é você saber fazer o bem e não fazê-lo, mas não praticar o bem ser pecado. Ora, nunca, jamais, isso jamais já foi. Então,
Queridos, o amado continua. Quando o amado Tiago cita Romanos 3, remetido a Isaías, que fala da justiça do homem diante de Deus para a salvação, ninguém é salvo por sua justiça. Quando Isaías diz que todas as nossas obras são como trapo de imundícia, não há quem faça o bem, aí você tem que entender o contexto ali. Não há quem faça o bem em que aspecto? No aspecto salvífico. Não há quem faça o bem, ou seja, por mais que façamos o bem e por mais que cometamos justiça, e existem homens que fazem o bem e homens que são justos, já está tudo muito claro aqui no que eu já falei anteriormente, aqui neste vídeo. Mas isso não significa dizer que a nossa justiça possa nos dar salvação. Não adianta eu fazer o bem para com o ser humano e não obedecer a Deus no que tange a princípios salvíficos. Ora, nem o arminiano prega que a justiça do homem salva o homem. Não. O homem pode fazer o bem? Pode. Está tudo muito bem provado pelo que coloquei aqui. Pode fazer o bem. Agora, esse bem que ele faz não significa dizer que esse bem o salva, que esse bem o salvará, que é esse bem que garante a sua salvação. Não. Por quê? Porque nós somos salvos pelo ato da crucificação de Cristo e do sacrifício dele no Calvário. Portanto, o fato de o homem fazer o bem não significa dizer que ele seja um salvo, porque ele é salvo por intermédio da justiça de Cristo. E o fato do homem ser salvo por intermédio da justiça de Cristo, e mesmo assim ele não ser um salvo, ele não ter aceitado essa justiça, não significa dizer que ele não possa fazer o bem, como muito bem foi colocado aqui. Na sequência, queridos, o nosso amado Tiago vem dizer que a doutrina da depravação total não significa que Deus está impedindo o homem de buscar a Deus. Ora, amado Tiago, se faz necessário uma releitura da doutrina da depravação total, uma releitura da soteriologia calvinista. Porque quando o amado diz que a doutrina da depravação total não significa dizer que Deus está impedindo o homem de buscar a Deus, o amado está indo frontalmente contra o que João Calvino diz em suas institutas. Vamos a elas? Vamos às institutas de Calvino? Vamos às institutas de Calvino. Vamos a elas. Eu estou aqui com as institutas de João Calvino. Institutas de João Calvino, edição especial com notas para estudos e pesquisas. Edição especial com notas para estudos e pesquisas. Volume 3. Vamos ao volume 3, página 41. O amado Tiago está dizendo que a depravação total, a doutrina da depravação total, não significa dizer que Deus está impedindo o homem de buscar a Deus. Será se é isso que diz, o que dizem as institutas? Será se é isso que diz a doutrina de fato e de verdade? Vamos lá. Institutas de João Calvino, livro 3, editora Mundo Cristão, segunda edição, página 41, parágrafo 7. O texto vai dizer assim: quanto aos que ele chama para a salvação, dizemos que ele os recebe por sua misericórdia gratuita, sem levar em conta a dignidade deles, que, ao contrário, o acesso à vida é vedado a todos aqueles que ele quis deixar entregues à condenação. O amado Tiago está dizendo que a doutrina da depravação total não significa dizer que Deus está impedindo o homem de buscar a Deus, mas João Calvino está dizendo que o acesso à vida é vedado a todos aqueles que ele quis deixar entregues à condenação. É só virar a página 42, ainda no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo. O texto vai dizer assim:
privando os réprobos do conhecimento da sua palavra, da santificação realizada pelo Espírito, ele demonstra por tal sinal qual será o fim deles, e que julgamento está preparado para eles. Institutas de João Calvino. Portanto, querido, a doutrina da depravação total, por mais que o calvinista crie aquela manobra de que isso não significa dizer que Deus impede o homem de buscar a Deus, é isso que a doutrina está dizendo. Está dizendo que é vedada, a vida é vedada. O que é algo vedado? Bloqueado, impedido, embargado, mourado, cercado, protegido, trancado, codificado. Portanto, na verdade, a doutrina da depravação total é isso, em suas entrelinhas. O que é que o calvinismo vai tentar dizer? Não, a doutrina, Deus vedou a vida por seu juízo oculto. João Calvino vai chamar de juízo oculto, juízo oculto. Por favor, faz isso não. Aquilo que é verdade é verdade. Ok. E o amado Iago continua: o homem jamais quererá Deus, porque as coisas naturais não podem levar o homem a Deus. Mais uma vez, o amado Iago vai contra as Escrituras Sagradas. Quando ele cita o texto de Coríntios 2,14, que diz que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. Compreender as coisas do Espírito de Deus aí significa compreender a salvação. Essa salvação o homem só consegue compreender pelo Espírito Santo, isso é fato. O texto diz, isso é fato. Mas o fato de o homem não compreender a salvação não significa dizer que as coisas naturais não podem levar o homem a conhecer Deus, a querer Deus. Pode. Agora, esse homem busca Deus pelas coisas naturais e o Espírito Santo lhe capacita a entender as coisas espirituais, a salvação. Mas o homem natural, através da natureza, ele pode muito bem buscar Deus. É fato isso que você está falando, Ferreira? Ora, nós temos que decidir entre o calvinismo e a Bíblia, entre o que o amado Iago fala e a Bíblia. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21. O amado diz que as coisas naturais não podem levar o homem a querer Deus. Vamos lá. Romanos 1, 18 e 21 diz assim: porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se conhece é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois suas coisas invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, ficam claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas criadas, de modo que não tenham desculpas. Ora, o texto está dizendo que os atributos de Deus, as coisas invisíveis de Deus, elas podem ser conhecidas através das coisas criadas. Isso é o que a Bíblia diz. Então, eu olhar para a criação e dizer, não, essa criação é coisa do acaso, não existe Deus para essa criação, é uma coisa. Agora, eu olhar para a criação e dizer que ela não pode me levar a Deus, aí eu vou cair naquela coisa da loucura. Porque olhar para o universo, olhar para a criação e dizer que isso não leva a querer Deus, a enxergar Deus, está dizendo que esse cara é louco. Pois, e nós não vamos entrar na teoria do Big Bang, que é uma falácia, nós não vamos entrar nesse particular, mas a teoria do design inteligente, que é uma teoria científica, vai mostrar que é impossível esse universo criado harmonicamente, em sua própria essência, não revelar a existência de um Criador. Então nós temos Romanos dizendo que as coisas naturais podem fazer com que o homem queira Deus sim. E até mais, nós temos Paulo em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7.
Primeiro, permita-me colocar Romanos em seu contexto. Romanos 6,14 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da graça, mas debaixo da lei. Romanos 6,14 está dizendo que o pecado não tem domínio sobre o cristão, porque o cristão não está debaixo da graça, não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Então, o pecado não tem domínio, o pecado não tem poder. O que acontece? Quando nós chegamos em Romanos capítulo 7, nos versículos 20, eu vou ler do versículo 18 ao 20, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem, porque querer o bem está em meu alcance, mas não fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. E se o que não quero, isso é o que faço, já não faço eu, mas o pecado que mora em mim. Encontro, pois, esta lei, que, querendo eu fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque segundo o homem interior, eu me deleito na lei de Deus, mas vejo outra lei em meus membros, que guerreia contra a lei da minha mente, e que me leva cativo a ser escravo da lei do pecado que está em meus membros. Ora, Paulo diz que o pecado não tem poder sobre vós, Romanos 6,14, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora Paulo diz que quando quer fazer o bem, ele não faz porque ele está escravo do pecado. Como é que você vai entender isso? Como você vai entender isso? Ora, lendo o contexto de Romanos 7, acaso ignorais, irmãos, Romanos 7, verso 1, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem poder sobre o homem todo o tempo em que ele vive. Paulo, no capítulo 6, mostra que o pecado não tem poder sobre o salvo. Agora no capítulo 7, ele vai fazer uma síntese do homem na lei, antes da graça. E nessa síntese ele se coloca como modelo. E ele diz: porque eu, um Paulo da lei, debaixo da lei, sou escravo do pecado e não posso fazer o bem que quero, porque o pecado me domina. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu, Paulo da lei, Paulo natural, Paulo que não conheceu a graça, Paulo que o pecado ainda tem poder sobre ele, não o Paulo que o pecado não tem mais poder porque está debaixo da graça, mas não, o Paulo natural, o Paulo sem a graça, o Paulo sem o Cristo, o Paulo sem o Espírito Santo. Ele é escravo do pecado, mas ele tem prazer na lei de Deus, ora, mas eu quero Deus, eu só não posso me libertar porque o pecado me escraviza, mas eu quero Deus. E aqui é Paulo falando dele na lei, quando ele se via a lei antes da graça. Tem alguns que pegam esse texto para dizer: não, mas eu pego porque... Não, para com isso, não usa esse texto fora de contexto para defender pecado de ninguém. Paulo está fazendo uma síntese dele aqui, enquanto homem natural, seguindo a lei antes da graça. Quando ele chega na graça, o pecado não tem mais poder sobre ele. O versículo 24, Paulo faz um cântico, uma oração em cântico retórica, que diz: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo da morte? Ele diz: poxa, eu preciso me libertar desse corpo da morte, do pecado que está me escravizando, porque eu estou debaixo da lei, eu ainda não estou debaixo da graça, o pecado ainda tem poder sobre mim. Graças dou a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo com a mente sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eu, o Paulo da lei. Portanto agora, mas agora, todavia agora, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Está vendo aquela lei do pecado que escravizava Paulo? Que Paulo diz: o que eu quero fazer não faço porque sou escravo do pecado. Ele diz: agora eu estou livre, agora eu estou livre, agora eu estou livre. Então Romanos 7, Paulo está falando dele em seu aspecto natural, quando ainda é homem natural, debaixo da lei. E mesmo assim ele está dizendo que ele tinha prazer na lei de Deus, que ele tinha prazer na lei de Deus, ele só não tinha força para se libertar. Por quê? Porque a graça vem da força para libertar. Agora, uma coisa é querer, outra coisa é poder. Portanto, Romanos 7 é um típico exemplo de que o homem natural, ele pode querer Deus. Ele não tem poder sobre o pecado de se libertar, mas ele tem poder de querer Deus. Ele pode buscar a Deus. Isso
Está claro, enfático e categórico. E Romanos 1, 18 a 20 mostra que as coisas criadas também podem levar o homem a conhecer Deus. Então, por favor, o argumento do amado não se sustenta. Ok. Na sequência, o amado cita João 4,45. O texto diz que ninguém pode vir a mim, Jesus falando, se o Pai não nos trouxer, ou se o Pai não nos der. A palavra trazer ali é se o Pai não me arrastar. Veja bem, é fato, claro que é fato. Ninguém pode ir a Deus se o Pai não o levar. Ir no sentido salvífico, no sentido de libertação, no sentido de se libertar do pecado e servir a Deus de fato. Agora, isso não significa dizer que o homem não possa querer Deus. Ora, o próprio texto que citei aqui agora no Romanos 7 mostra Paulo servindo a lei, homem natural, querendo Deus. É tanto que Paulo vem a dizer em outro texto que ele diz que no tempo da sua ignorância ele era zeloso de Deus, mas sem entendimento. Ora, quando era que Paulo era zeloso de Deus, mas sem entendimento da sua ignorância? Antes de conhecer Cristo, filho, antes de conhecer a graça. Mas ele diz, eu era zeloso de Deus. Portanto, se o amado Iago vivesse nos tempos de Jesus e fosse pregar que o homem, nos tempos de Paulo, aliás, que o homem natural não pode querer Deus, jamais quererá Deus, ele ia ser repreendido por Paulo. Paulo ia chegar para ele e dizer, não faz isso não, porque eu, na minha ignorância, eu era zeloso de Deus, mas sem entendimento. Está entendendo aquele entendimento de 2 Coríntios 2,14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus? Pode dizer, eu não compreendia, mas eu era zeloso de Deus, mas eu queria Deus. Entende como fica fácil quando você coloca as Escrituras nos seus devidos contextos? O problema, amados, é que o calvinismo confunde querer com poder. O homem querer Deus é uma coisa, o homem poder se libertar é outra completamente diferente. Ora, querer não é poder. E eu costumo, desculpe-me até a brincadeira, chamar a definição calvinista de livre-arbítrio de teologia da Xuxa. Por que teologia da Xuxa? Agora eu estou brincando com os meus irmãos, porque a teologia da Xuxa diz querer é poder, mas não, querer é desejar, querer é escolher. Eu posso escolher Deus, eu posso desejar Deus, como Paulo o fez quando estava na lei antes da graça. Agora, eu não tenho o poder de me libertar. Então, querer é uma escolha intelectual que vem do intelecto. Se libertar é um poder que não existe do homem. Por quê? Porque ele não é todo poderoso, ele não é onipotente nem polipotente. Assim sendo, irmãos, você tem que diferenciar o homem querer de o homem poder. Se você colocar que o livre-arbítrio é o homem poder fazer tudo, aí você não vai encontrar livre-arbítrio nem Deus, porque todo ser está submisso às limitações de sua existência orgânica. Todo ser está submisso às suas limitações, às limitações de sua existência orgânica. Veja bem, se querer é poder, então nem Deus tem livre-arbítrio. E por que nem Deus tem livre-arbítrio? Porque existem coisas que Deus não pode fazer, ora. Vamos pegar aqui o livre-arbítrio e vamos pegar... Deus pode criar uma pedra tão grande de modo que ele não possa removê-la? Um outro filósofo também fez esse questionamento. Deus pode criar uma pedra tão grande de modo que ele não possa removê-la? Não, Deus não pode criar uma pedra tão grande de modo que ele não possa removê-la. Por quê? Porque no momento que ele criasse essa pedra, e ali existe uma pedra que ele não pode mais removê-la, então ele deixaria de ser todo poderoso. Então observe que querer não é poder. Por mais que Deus queira criar uma pedra tão grande de modo que ele não possa removê-la, ele jamais poderá fazer isso. Por quê? Porque ele está limitado à sua existência orgânica como Deus, que é ser todo poderoso. Ora, se Deus quiser deixar de existir, ele pode fazê-lo? Claro que não, porque isso iria contra uma essência sua, a auto-eternidade, a auto-existência, sabe? Então, querer não é poder, querido.
O homem quer Deus, mas não pode se libertar do pecado. Querer Deus significa que o homem possa se libertar do pecado? Não, porque querer não é poder. Então vamos parar com essa teologia da Xuxa de querer dizer que querer é poder. Querer não é poder. O homem pode muito bem querer Deus, o homem pode muito bem fazer o bem, o homem não é totalmente depravado, em hipótese alguma, ele não é totalmente depravado. Existe no homem a possibilidade do bem e a possibilidade do mal. O homem, mesmo sem Deus, ele pode querer Deus, como está muito bem revelado aqui, como está muito bem claro aqui, no que eu coloquei, nos exemplos de Paulo, nos textos neotestamentários. Então vamos ter cuidado. O amado Iago tem uma retórica espetacular, mas não vamos deixar que a retórica burle o teor exegético das premissas bíblicas. Portanto, amados, estarei gravando no próximo vídeo, que é eleição incondicional. Deus abençoe a todos, um abraço e glória a Deus. Vamos defender as Escrituras e não vamos cair nessa retórica bem polida do calvinismo, porque eles falando, irmãos, para quem não conhece, eu vou falar uma coisa, são brilhantes, mas para quem conhece, faz o que foi feito até agora. Com todo carinho e respeito aos meus irmãos calvinistas, são meus irmãos em Cristo, somos cristãos, somos salvos, mas com todo respeito, depravação total, escrituristicamente, não bate. Próximo vídeo, eleição incondicional. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, divulgue, me ajude. O calvinismo tem crescido no Brasil, não por ser uma doutrina correta, mas pelo arminianismo não saber defender o que é certo. Eles têm o certo na mão, mas não sabem defender. Então me ajudem, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo.